Bom dia, dia 9 de maio, feliz Dia das Mães. Hoje vamos ler 2 Crônicas, capítulo 23 ao 26. Capítulo 23. Joás, rei de Judá. No 7º ano, Jeoiada se esforçou e tomou consigo em aliança os capitães de Sem, com Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Eliasafas, filho de Sicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças das famílias de Israel, de todas as cidades, quando vieram para Jerusalém. Toda a congregação fez aliança com o rei no templo de Deus. Jeoiada lhes disse: O filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guarda das portas. Outra terça parte estará no palácio do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos átrios do templo do Senhor. Ninguém entra no templo do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos para todo o povo. Guardará a ordenança do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um com as suas armas na mão. Qualquer que entrar no templo morrerá. Vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo que ordenaram os sacerdotes de Jeoiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, pois o sacerdote Jeoiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Jeoiada entregou os capitães de Sem, as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam sido do rei Davi, e que estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo do templo, por entre o altar e o templo ao redor do rei. Então levaram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo Atalia a voz do povo que corria e louvava o rei, veio ao povo ao templo do Senhor. Olhou e lá estava o rei perto da sua coluna, à entrada. Os capitães e os trombeteiros estavam junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas, e os músicos tocavam instrumentos musicais, e dirigiram os cânticos de louvor. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: Traição, traição! O sacerdote Jeoiada trouxe para fora os capitães de Sem, que comandavam o exército, e disse-lhes: Trazei-a para fora entre as fileiras, e o que seguir morrerá à espada. Pois dissera o sacerdote: Não a matareis no templo do Senhor, pelo que lançaram mão dela quando ela chegava à entrada da porta dos cavalos, que dá para o palácio do rei, e ali a mataram. Jeoiada fez aliança entre si, o povo e o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubou. Quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Jeoiada entregou os ofícios do templo do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara no templo do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés. Com alegria e com cântico, conforme a ordem de Davi, pôs os porteiros às portas do templo do Senhor, para que não entregasse nela ninguém que de alguma forma fosse imundo.
Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra e trouxeram o rei do templo do Senhor. Entraram no palácio do rei pela porta superior e assentaram o rei no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou, a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Capítulo 24. Joás repara o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zibiá de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Jeoiada. Tomou-lhe Jeoiada 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disso veio ao coração de Joás renovar o templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e recolham o imposto anual de todo Israel para reformar o templo do vosso Deus. Apressai-vos nesse negócio. Porém os levitas não se apressaram. Portanto o rei mandou chamar a Jeoiada, o chefe, e lhes perguntou: Por que não requereste que os levitas trouxessem de Judá e Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, e pela congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Ora, os filhos da perversa Atalia haviam arruinado o templo de Deus e empregado até mesmo todas as coisas sagradas do templo do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem e fizeram uma arca e puseram fora, à porta do templo do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor os impostos que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o depositaram na arca, até que ficou cheio. Sempre que a arca era levada pelas mãos dos levitas aos oficiais do rei, e viam que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei, o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam-na, e tomando-a, tornavam a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram prata em abundância. O rei e Jeoiada deram o dinheiro aos encarregados da obra do templo do Senhor. Contrataram pedreiros, carpinteiros, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze, para repararem o templo do Senhor. Os encarregados da obra eram diligentes, e os reparos progrediam nas suas mãos. Restauraram a casa de Deus ao seu estado original e a reforçaram. Tendo acabado a obra, trouxeram o resto da prata ao rei e a Jeoiada, e dela se fizeram utensílios para o templo do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocausto no templo do Senhor, todos os dias de Jeoiada. Ora, Jeoiada envelheceu e morreu em idade avançada. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-na na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e sua casa. A impiedade de Joás. Depois da morte de Jeoiada, vieram os líderes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram aos postes sagrados. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Embora Deus lhes tenha enviado profetas para os fazerem tornar ao Senhor, e embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé
diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que desobedeceis os mandamentos do Senhor? Não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixou. Conspiraram, porém, contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no átrio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou da bondade que lhe manifestara Jeoiada, pai de Zacarias. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra Joás. Vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram todos os líderes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios tivesse vindo com poucos homens, o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porque Judá havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram, deixaram a Joás gravemente ferido. Os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Jeoiada, e o mataram na sua cama. Assim ele morreu, o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. O relato dos seus filhos, as muitas sentenças proferidas contra ele e o registro da sua restauração do templo de Deus estão escritos no comentário do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Amazias, rei de Judá. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Amazias congregou Judá e os pôs segundo as suas famílias sob o chefe de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá. E Benjamim então os numerou de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra, e a sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel contratou 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Certo homem de Deus, porém, veio a ele e disse: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás e lute valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Perguntou Amazias ao homem de Deus: O que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: O Senhor te dará mais do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhes tinham vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar. Pelo que se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para o seu lugar, ardendo em ira. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu povo. Foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Sei. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume de um penhasco,
de onde os lançaram abaixo, e todos se arrebentaram. Enquanto isso, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fosse com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Sei, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhes um profeta que lhes disse: Por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei lhes respondeu: Acaso foste nomeado conselheiro do rei? Para com isso, porque haverias de ser morto. Então o profeta parou, mas disse: Sei que já o Senhor deliberou destruir-te. Por que fizeste isso e não deste ouvido ao seu conselho? Depois de ter consultado seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, encontremo-nos face a face. Jeoás, rei de Israel, porém, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O espinheiro que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Da tua filha a meu filho por mulher. Então os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o espinheiro. Tu dizes: Feri os edomitas e elevou-se o teu coração para te gloriares. Mas fica em tua casa, porque te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Amazias, contudo, não lhe deu ouvidos, pois isso vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Assim Jeoás, rei de Israel, subiu. Ele e Amazias, rei de Judá, se encontraram face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua tenda. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Então Jeoás o trouxe a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam no templo de Deus, sobre os cuidados de Obed-edom, com os tesouros do palácio do rei e os reféns, e voltou para Samaria. Viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao restante dos atos de Amazias, tanto o primeiro como os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Mas o perseguiram até lá e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Capítulo 26. Uzias, rei de Judá. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecólia, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que
instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Saiu, guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e sua fama se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muito poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois gostava da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens bem preparados que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias, porém, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel. Nem será isso para honrar da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou, e indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o cargo do palácio real, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com eles foi sepultado no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Obrigado, espero que tenha um grande dia.